irmão, esteja conosco, não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Nós vamos falar sobre discípulo de Jesus. Alguém arrisca de qual discípulo que a gente vai falar? Paulo. Tem muito. Quem dá mais? De vocês? De nós. De nós. Porque nós somos discípulos de Jesus. E queremos ser, e precisamos ser cada vez mais intensamente discípulos de Jesus. Então, a gente sempre pensa, Paulo, Pedro, João, maravilhosos. Você, maravilhosos também. E precisamos de buscar esse conhecimento, essa vivência com Jesus. Então nós vamos falar de discípulos de Jesus, todos nós. Vamos começar lembrando da época em que nos encontrávamos na escola, nos bancos escolares, estudando. Ela ainda está, na escola? Não? Opa! Então, quando estávamos na escola, provavelmente nós tínhamos lá os nossos professores e eu perguntaria, recordam os professores, todos eles, nome, matéria, costumes, maneira como nos tratava? Não dá, Mas o importante, será que eles estão preocupados com isso? Não. Por gratidão, obviamente seria ótimo se lembrássemos deles. Mas o tempo passou e aí fica um pouquinho difícil. Mas o mais importante aconteceu. Aprendemos a matéria. E só por isso eles estão satisfeitos conosco. Nós passamos pela escola, aprendemos a matéria e eles fizeram o trabalho deles. Maravilhoso isso. Então, quando falamos, por exemplo, dos professores, não temos a lembrança, mas aí nós vamos para o maior professor que essa terra já viu, e continua ainda aí, esse mestre continua conosco, que é Jesus. E com relação a esse professor, a humanidade recorda mais do professor Jesus ou do ensinamento? Aparece na nossa frente logo aquela figura maravilhosa pintada no quadro, e a grande maioria se encanta com o professor. Que interessante. E a matéria? A matéria nem tanto. A matéria fica, como se fala na gíria, fica meia boca, Fica ali, você conhece? Conheço, sei, curou um leproso. Advogou o cego, que bom, que bonito, Então, a grande maioria se encanta com o mestre, com a figura dele. E recordam-se, sim, de algumas coisas que aconteceu há 2000 anos. Se recordam, por exemplo, dos milagres que Jesus fez. Olha, aconteceu isso. Como é que foi o nascimento de Jesus? Todo mundo lembra, Bonitinho, lá em Belém, aquela coisa toda. Lembra, muita gente lembra. Viu um filminho. Então, recordam-se dos milagres. Recordam-se de alguns acontecimentos. Por exemplo, a reação de Jesus dentro do templo em Jerusalém, quando ele roda a baiana, ou roda o judeu, não a baiana. Por quê? Porque ele ficou irritado com aquilo que estavam fazendo dentro do templo. E a gente não raciocina o que aconteceu. Será que Jesus ficou irritado porque estavam vendendo as aves, os animais que serviam para oferenda dos judeus? Óbvio que não. Por quê? Porque Jesus era judeu. Ele nasceu judeu, viveu judeu e desencarnou judeu. Muita gente diz, não, desencarnou cristão. Não, desencarnou judeu. Não tinha nem o termo cristão nessa época. O termo cristão vem alguns anos depois da partida de Jesus, e ainda por indicação de Lucas, que passou a seguir, não fazia parte dos 12, mas é um dos evangelistas. Então, vamos lembrar, o que aconteceu lá no templo? Jesus bateu em todo mundo? Não, a doçura não bate, a doçura orienta, a doçura explica, a doçura ama.
Não bate, não. Mas não aconteceu nada. Está lá escrito que ele chutou todo mundo, tirou o chicote e bateu. Provavelmente ele ficou triste, por exemplo, porque estava acontecendo dentro do templo negociadas. Né? Que negociar? É o problema do câmbio da moeda. Vinham pessoas de todos os cantos, de todas as regiões, para comprar as oferendas, para levar para dentro do templo. Então os cambistas deviam estar fazendo ali coisas não tão corretas. E aí Jesus, foi dessa forma que colocamos no nosso livro, inclusive esse episódio, quando nós dissemos que Jesus, de certa forma, orienta o cambista, porque ele havia feito uma negociação errada com uma pessoa, e aquela pessoa saiu com seu filho, tinha fome, ficou sem dinheiro, e aí Jesus vai conversar com ele, ele tem uma reação, bate na banca, a banca cai, e aí vira aquela bagunça toda. Não partiria nunca de Jesus qualquer tipo de violência. Não faz sentido. Mas as pessoas se recordam desse episódio, por exemplo, né? Não conhece bem a história, não conhece bem o ensinamento, mas está se recordando do mestre, da figura. Algumas palavras utilizadas por Jesus que serviram para as igrejas fixarem seus dogmas, seus rituais. Eis aqui meu sangue no vinho, eis aqui meu corpo no pão. Não compreenderam que ele era o alimento para nós. Ele estava se fazendo como pão para a alma. E o sangue? Aquele vinho é o sangue. Mas que sangue? O sangue significando o sacrifício dele. Mas as pessoas acham que o pecado foi lavado com sangue, né? Eu acho que o sangue não serve muito para lavar, ao contrário, ele suja mais, né? Acaba sujando muito mais. Até não é desrespeito de forma nenhuma, jamais. Mas eu vejo, vindo de casa para cá, numa pedra escrito lá: o sangue de Jesus tem poder. Bom, depende da forma que você entende. O sangue, se eu levar em conta o sacrifício de Jesus, tem poder. Tem o poder de me tocar, fazer com que eu busque entender e faça eu esse aprendizado para que eu me melhore. Eu, não vem dele, não vem. Aliás, o alto só vem chuva, só. Agora vem a orientação do alto, o ensinamento do alto. Jesus é o maior professor para que nós aprendamos com ele e façamos sempre o melhor. Portanto, ele não vai resolver os nossos problemas, não. Ele nos orienta. O professor na escolinha não fazia lição de casa para nós. E quando chegávamos em casa, se o pai e a mãe fizessem a lição nossa, o professor dava uma bronca. Por quê? Porque é tarefa individual, é tarefa nossa. Então, muitos, vendo esse tipo de quadro, está falando do sangue, né? Eu vi lá: sangue de Jesus tem poder. Se eu entender o ensinamento dele, o sacrifício que ele fez, o esforço que ele fez, óbvio que tem poder. Mas se eu disser simplesmente: o sangue tem poder, o sangue tem poder de manchar a roupa, de sujar as mãos, ou não? Então nós temos que buscar o entendimento, né? Entender, compreender esse ensinamento de Jesus. Só que da forma como a humanidade caminha, é um pouquinho complicado. Por quê? Porque nós vamos ver que a humanidade vai chegar no final da sua caminhada, cada um, né, dos seres humanos, vai chegar no final dessa encarnação com um profundo amor pelo professor, mas com um absurdo desconhecimento da matéria. Que coisa, né? Vamos passar de olho, vamos ter que voltar, vamos ter que aprender, vamos ter que aprender a amar, a servir, a sermos mais corretos. Então, a humanidade, enquanto se fixar só na figura de Jesus e se esquecer dos ensinamentos maravilhosos de Jesus, sem sombra de dúvida, mas ele não quer isso. Ele quer que aprendamos, ele quer que cada um de nós faça a melhor caminhada possível.
Só que tem um ditado que diz que entre o professor e o aprendizado, o professor que ensina e aquilo que vem aqui dentro, que é o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Jesus não vai colocar dentro do meu peito, dentro do meu coração, aquilo que Ele deixou para nós e que eu preciso aprender, mas que estou muito mais preocupado com outras coisas. Estou muito mais preocupado com jogo de futebol. Estou muito mais preocupado com a turma do bar. Estou muito mais preocupado com a televisão. E aí Jesus vem aqui e coloca aqui dentro o ensinamento? Negativo, Ele não vai fazer isso. Nem tem como fazer. Ele nem consegue fazer isso. Porque a modificação é trabalho sempre individual. Não tem outra forma. E é por isso a humanidade tendo esse comportamento ainda com relação a Jesus, a não buscar com a intensidade que deveria buscar os ensinamentos, a humanidade não raciocinar Jesus. Mas raciocina-se Jesus? Lógico que raciocina. Raciocina o ensinamento dele? Óbvio. Analisa tudo. Nós não estamos habituados a raciocinar as coisas da alma. Raciocinamos tudo. Nós somos especialistas em tudo quanto é assunto. Mas quando o assunto é coisa da alma, é impressionante como sábios da terra ficam tão pequenos e não se aventuram a falar nada, porque não compreenderam, né? Então é isso que nós precisamos. E é por isso que há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve fisicamente conosco aqui na terra, já no último dia ele ia ser entregue e morto. Ele promete um consolador, e ele diz assim, é por isso que ele nos disse que mandaria o consolador dessa forma: porém o consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso, palavra de Jesus, na quinta-feira, quando ele é preso, levado para ser julgado, e na sexta-feira morto, tá? Então ele diz que pediria ao Pai, o Pai haveria de mandar um consolador que viria para ensinar todas as coisas e recordar tudo o que ele havia dito. Então, ensinar todas as coisas significa que ele não pôde ensinar tudo. Ficou faltando, porque ele não sabia. Será que era falha dele? Não. Óbvio que não, né? É o grande mestre, aquele que entende, compreende tudo. Só que ele é aquele mestre fantástico, maravilhoso, e nós, e quando falo nós, podemos ser nós mesmos, hein? Há 2000 anos lá. Não é difícil que algum de nós tenha vivido lá. Então ele com capacidade de ensinar tudo, maravilhas, e nós com uma cabecinha de azeitona, não conseguia compreender nada. E foi o que aconteceu há 2000 anos. Aquilo que ele pôde falar foi tão mal compreendido, foi tão mal absorvido, e depois ainda foi deturpado. Então, quando ele disse que pediria ao Pai que mandaria o Consolador, era para ensinar todas as coisas. E hoje, nós estamos aprendendo todas as coisas? Não, também não. Mas estamos aprendendo mais do que aprendíamos há 2000 anos. E vamos continuar aprendendo por quanto tempo? Mais coisas. Apenas por todo o sempre. Por quê? Porque a cada instante que eu aprendo uma coisa, sempre tem algo novo que vem. Então, quando eu entendo uma coisa, compreendo uma coisa, como se eu puxasse o véu, agora estou vendo coisas a mais. Isso me faz raciocinar sobre coisas maiores. E agora eu vejo coisas maiores. Ah, que bom, estou compreendendo, vai aparecer coisa maior, coisa maior. É infinito isso aí. Jesus com toda a sabedoria, ainda nos falou nisso. Olha o que ele disse há 2000 anos atrás. E depois a humanidade ainda taxou Jesus de Deus. Olha que equívoco. Ele disse: podeis fazer o que eu faço e ainda mais.
Ou seja, nós temos capacidade de fazer mais do que ele fez há 2000 anos atrás. Só que nós vamos ter essa capacidade daqui a uns, sei lá quanto tempo. Mas teremos capacidade. Só que quando nós chegarmos a fazer o que ele fez há 2000 anos, ele vai estar tão distante, crescendo sempre, cada vez mais. Porque Jesus, ele tem a perfeição relativa. Todos nós, uma perfeição relativa. Perfeição absoluta só Deus. O que vem a ser então essa perfeição relativa? Eu estou bem na fita, mas tem alguém que não está tão bem, né? Eu tenho que auxiliar aquele a subir. Aquele vai se espelhar em mim, e eu já estou me espelhando em alguém acima de mim, que sabe mais, que por sua vez se espelha, se espelha, se espelha. Então Jesus, a gente vai dizer, ele é perfeito. É perfeito na nossa maneira de entender, mas Jesus está também se mirando em irmãos mais velhos, mais completos do que ele, para que ele possa crescer também, né? Assusta isso? Tão natural, tão natural. Então, quando ele disse que mandaria o Consolador para ensinar as coisas, é porque nós tínhamos que aprender mais, e para recordar tudo o que ele havia dito. Recordar por quê? Porque o homem se esqueceu. Porque foi deturpado. Foi deturpado. Vamos comentar um pouquinho mais adiante isso. Nós perdemos o endereço de Jesus? Perdemos o endereço de Jesus. Olha que interessante. Quando voltarmos na história, nós vamos ver, lá no século XI, XII, vamos ver as cruzadas. Que absurdo, né? Inquisição, que absurdo. Voltando ainda mais, voltando no IV século, quando Roma, que era pagã, que dominava aquela região, portanto pagã, não tinha nada a ver com o cristianismo, mas que dominava aquela região, mas vendo que a doutrina do Cristo ganhava cor em toda aquela região, ela fica amedrontada. Opa, está ficando maior do que eu, Roma, pagã, e esses cristãos estão ganhando corpo, crescendo, é melhor eu fazer o quê? Tem um ditado que diz: se o seu inimigo começa a se tornar maior que você, una-se a ele, senão ele te engole, né? Roma fez isso, e ao trazer para dentro de si Roma que era pagã, a doutrina do Cristo foi lá para dentro, não por amor, mas por temor, e passou a ter uma convivência por um tempo razoável com o paganismo, cristianismo e paganismo. Só por aí já dá para entender deturpações que vieram acontecendo. E depois, questões de tradução, levando do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim posteriormente para as outras línguas, o português, por exemplo, a falta de identidade com costumes dos judeus, vai somando isso tudo, interesses de Roma para deturpar as coisas também, sair melhor ela na fita do que realmente ela fez. Por exemplo, qual é a implicação de Roma na condenação de Jesus, na morte de Jesus? Qual é o pecado de Roma? O compromisso que Roma teve? A gente vai dizer: não foi tanto assim, foram os judeus, foi Judas. Coisa mais triste. Judas, terrível, jogaram tudo para cima de Judas. E Roma? A Roma ficou limitada a Pilatos lavar as mãos. Só isso, pessoal. E depois, Roma, que perseguiu os cristãos, levou nos circos, né? Em Roma, no Coliseu, que matou, Capadócia, um monte de lugares, matando os cristãos. Isso não apareceu nas Escrituras. Então, Roma mexer nos evangelhos, natural que mexeu. E mesmo assim a mensagem que está aí, que nós lemos na Bíblia, é maravilhosa, porque é uma mensagem tão bonita, tão completa, que mesmo mexendo não consegue tirar a essência dela. Jesus falou por parábolas. Como que o romano ia entender a parábola e mexer na parábola?
É difícil. Para você interpretar uma parábola, você tem que entender Jesus. E se ele, o romano, entendesse Jesus, ele não mexeria na parábola. Olha que interessante. Se tornaria cristão. Pronto, resolvido. Então, mexeram em muita coisa. Mas nós temos que buscar esse entendimento mais puro daquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos. E a doutrina espírita está aí, né? É o cristianismo redivivo. É o cristianismo que foi buscar na essência, na origem, lá no primeiro século, sem o manuseio do homem. Então, perdemos, como disse, perdemos o endereço de Jesus, né? Por quê? Porque Jesus virou Deus dentro do entendimento da Igreja Romana. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é crítica aos nossos irmãos, não, é apenas uma constatação. Irmãos católicos, é só uma constatação. Virgem Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus é que foi para esse viés quando se colocou em Jesus a figura de Deus. Olha como isso foi um equívoco. Um homem, um rapaz muito rico, na época de Jesus, vai até Jesus, é aquele rico que queria entrar no reino dos céus, e Jesus diz: você quer entrar? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Ele fala: aí não, né? Aí não. Foi embora. Mas ele chegou a Jesus e disse: bom homem. E Jesus disse: bom só Deus. Ele não era Deus, com toda a perfeição, com toda a beleza, era humano como nós, só que com uma evolução absurda, né? Crescimento absurdo, que nós estamos trilhando. Então, como entenderíamos caminho, verdade e vida? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa época, os seguidores de Jesus, os discípulos, o objetivo é nos conscientizarmos de que nós somos discípulos e que precisamos conhecer cada vez mais para seguir com mais fidelidade os ensinamentos de Jesus. Os discípulos de Jesus tinham dificuldades, eles não conseguiam entender, aprendiam alguma coisa, mas eram frágeis como nós somos. Vamos ver um episódio que fica extremamente claro: os discípulos titubeando, falhando, como nós falhamos, quando um pai leva um filho jovem, vai até Jesus e diz: Jesus, olha, te peço, dá para curar meu filho? Esse meu filho, tem hora que ele está no fogo, tem hora que está na água. Era um processo obsessivo, e ele vinha, estava todo esquisito. Eu levei até os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. O que Jesus disse? Homens de pouca fé, pouca fé, se reportando aos seus discípulos. Homens de pouca fé. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, é um nada, grãozinho de mostarda. Se vocês tivessem a fé desse tamanho, vocês pegariam a esse monte: sai daqui, vai para lá, e ele iria. Saia de lá, vem para cá, ele viria. Jesus se reportava a que monte? Não um monte físico. Eu, por exemplo, moro no Jaraguá, no pico do Jaraguá, na beirada. Seria bom se alguém falasse: vamos levar esse monte lá para a região da Avenida Paulista. Ia valorizar minha casa tremendamente, né? Mas não tem como. Então ele se reportava a montes de dificuldades, de problemas, incredulidade, tudo isso. Então ele dizendo: Jesus, esses meus discípulos precisam crescer ainda. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também entendemos o que vem a ser caminho, verdade e vida. Alguém arrisca? Palpite? Não tem problema que a gente vai, porventura, arrumar, se tiver um pouquinho torto, não tem problema. Vai? Eu sou o caminho, verdade e vida. Para a gente chegar ao Pai, nós temos que seguir o caminho que Ele nos ensinou.
Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ele deixou para nós um roteiro. Roteiro, isso mesmo. Então, será que é só ele andou lá pela Palestina e eu vou atrás e sigo as mesmas trilhas que ele andou? Vai resolver. Ele é caminho no sentido de, tendo deixado o ensinamento, tendo deixado a matéria, ou seja, não vamos ficar preocupados com o professor, vamos ficar preocupados com a matéria. Então eu quero estudar aqui, quero raciocinar sobre aquilo, quero fazer o melhor que posso dentro daquela orientação. Aí ele é caminho. E depois, ele disse que era caminho, era verdade. Verdade, Jesus é verdade. Vamos lá. Aqui na casa, vocês, aqui na livraria tem à venda algum pacotinho de verdade? Me dá meio quilo de verdade. Não tem. Por quê? Porque verdade é construção individual que eu faço a partir do momento em que vou trilhando o caminho. Então, andando por esse caminho, vou construindo em mim uma verdade muito parecida com a sua, mas não é igual. Por quê? É construção minha e é construção sua. Então, verdade é algo que eu construo a partir do momento que trilho um caminho. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Não eu, ele, mas aquilo que ele trouxe. Não a figura física de Jesus, mas a orientação. Então, eu ando por aquele caminho, vou estudando, vou aprendendo, vou vendo os exemplos, vou raciocinando, e automaticamente estarei construindo dentro de mim verdade. É construção individual. Se alguém achar que não, para e pensa, não dá para ser de outra forma. Vamos recordar há 2000 anos, Jesus, quando foi preso e levado, ele foi levado ao palácio de Pilatos. Chegando lá, Pilatos faz perguntas a Jesus. A impressão que dá é que qualquer pergunta que se faça para Jesus, ele sabe responder. Ele é tão grande, ele sabe responder tudo. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Pilatos faz uma pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus diz: você é quem está me dizendo, né? Não sei o quê, é isso. Aí Pilatos vem e faz uma pergunta a Jesus. Essa Jesus não sabia como responder. Pilatos pergunta a Jesus: Jesus, o que é verdade? O que Jesus responderia para Pilatos? Na cabecinha de Pilatos, o que ele entenderia como verdade? E aí, nesse momento, Jesus se cala. Por quê? Não tem o que responder para Pilatos. Pilatos não compreenderia nada. E a verdade, Pilatos é uma, Jesus é outra. Imagine se Pilatos chega a Jesus e pergunta: Jesus, me fala uma verdade. E aí Jesus fala: bom, vou te falar, você quer saber? Na casa do meu pai há muitas moradas. Pilatos falaria: bobagem, Jesus, isso é bobagem. Por que é bobagem? Porque era uma verdade que Jesus nos trouxe, era uma verdade dele, mas não era a verdade de Pilatos. Pilatos não sabia nada daquilo. Jesus, conta outra piada aí, outra verdade. Ele vai dizer: para alcançar o reino dos céus é preciso nascer de novo. Outra bobagem, Jesus, que bobagem. Jesus não tinha o que responder. Por quê? Jesus não saberia dizer a verdade de Pilatos. A verdade de Pilatos é de Pilatos, e a verdade de Jesus é a verdade de Jesus. Então, o homem, não sabendo isso, a humanidade não buscando, não raciocinando, como é que fica o relacionamento da humanidade hoje, nos dias de hoje, com Jesus? Como que é esse relacionamento? Dá para imaginar? Como o homem se relaciona com Jesus? A maioria se relaciona de uma forma estranha, muito estranha, muito estranha. E não falo
só de outras religiões, eu falo no próprio meio espírita. Fica um relacionamento meia boca. Por quê? Porque não vai procurar aprender, não estuda, não raciocina, não amplia esse caminho. E esse caminho está sendo ampliado sempre. De que forma? Hoje, livros. Eu leio livros, estou aprendendo coisas novas, estou vendo filmes bons, estou aprendendo. Ouço uma palestra, estou aprendendo com aquilo que foi dito. Então, o caminho de Jesus vai se abrindo na direção do infinito. Olha que bonito, na direção do infinito. Ou seja, se eu buscar isso, andando por esse caminho cada vez mais ampliado, eu vou conseguir colher cada vez mais material para construir uma verdade cada vez maior, cada vez mais sólida. E aí, não temos que fazer isso? Se nós aprendemos a fazer isso, ampliar esse caminho, construir uma verdade cada vez mais completa, mais bonita, mais raciocinada, mais lógica, ele disse que era a vida também. Que vida? A vida da alma, a vida do amor dentro de nós, a vida do reino dos céus aqui dentro, da paz de espírito. Isso é a verdadeira vida. E aí nós vamos ver no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, ele aborda isso, a questão do relacionamento do homem com Jesus nos dias de hoje. Tem um item no livro Caminho, Verdade e Vida que ele se apoia numa passagem que está narrada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Jesus caminhava pela Galileia, onde fica o mar da Galileia, cidade de Cafarnaum, e ali, logo no comecinho, porque ele ficou 3 anos distribuindo a Boa Nova, e logo no comecinho, os discípulos começaram a seguir Jesus, e Jesus, vendo que eles acompanhavam, esses que viriam a ser os discípulos, Jesus se volta para eles e pergunta. Isso é para nós também hoje. A pergunta de Jesus foi: que buscais? Você está buscando o quê? É uma pergunta, é tão curtinha, né? Que buscais? Será que a gente sabe responder? O que nós estamos buscando com relação a Jesus? Ou com relação ao caminho chamado Jesus? Então, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala assim, né? Do episódio narrado em João, e Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, os discípulos, disse-lhes: que buscais? O que vocês estão buscando? E aí Emmanuel faz um apanhado do que a humanidade faz em termos de comportamento com Jesus. Emmanuel diz que a vida é um conjunto divino de experiências. Aí eu vi na pergunta que você fez no começo, se tinha alguém vindo pela primeira vez. Não sei se quem está vindo pela primeira vez é espírita, então só uma orientaçãozinha. Emmanuel foi o espírito que acompanhou Chico durante toda essa caminhada, o mentor de Chico, tá? Emmanuel. Então, Emmanuel diz que a vida é um conjunto divino de experiências. A gente está na vida para adquirir as experiências nos episódios de todo dia, em qualquer situação, em qualquer local, não dentro só de uma igreja, não só dentro de um centro espírita, na vida como um todo, porque Jesus é um Jesus professor para a vida em todo. Jesus não veio para ficar dentro de uma igreja, Jesus não veio para ensinar só dentro de uma casa espírita. Jesus veio para nos dar a orientação para que nós possamos viver em todos os episódios, em todos os ambientes, da melhor forma possível, seguindo Jesus, né? E sem falar Jesus, não precisa nem falar Jesus, atuando com correção, honestidade, respeito, amor. Nós estamos falando de Jesus. Emmanuel diz assim, que a vida é um conjunto de experiências, é uma soma de conhecimentos.
E Emmanuel diz que os valores religiosos é a mais importante tarefa que o homem busca, pois nos dá a iluminação que nos leva a Deus. A busca dos valores religiosos. Religiosos no sentido de religar ao Pai, estar ligado ao Pai, né? Não vamos ficar presos às questões religiosas, dogmáticas, né? Os rituais, não é isso. Só que Emmanuel diz assim: os homens, contudo, estendem a esse departamento divino, que é a busca dos valores religiosos, a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Ele está buscando valores religiosos, mas está levando junto consigo as nossas falhas, né? Os nossos interesses. Eu vou fazer tal coisa, será que eu vou ganhar alguma coisa? Será que vão me pagar alguma coisa? Será que vou ter chance de sair no lucro? A gente carrega isso, o ser humano carrega. Ele diz assim, ainda, Emmanuel: os templos de pedra, as igrejas, o centro espírita, não estão excluídos não. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis. O homem ainda entende que Deus é uma força subornável. Ou não? Sim. Eu faço isso, mas quero lugar em Deus, né? Eu estou aqui sem dinheiro, mas eu vou lá, ajuda a distribuir cesta básica, mas não esquece de mim, tá? Acha que Deus é uma força subornável, envolvida em privilégios e preferências. Ele prefere a mim, mas não a você, né? Não, ele prefere a mim porque, sei lá, nada disso. Deus não separa ninguém. Nós somos todos rigorosamente iguais para o Pai. Iguais, não tem diferença nenhuma. Nos ama com a mesma intensidade. Ainda diz Emmanuel: muitos se socorrem do plano espiritual para solucionar problemas mesquinhos. Eu vou lá, eu vou ver se a espiritualidade dá um jeitinho, porque eu estou desempregado, né? Ou o meu salário está tão baixo, vamos ver se alguém dá uma força lá em cima e consegue melhorar para mim. E esquecem-se, diz Emmanuel, que o Cristo ensinou e exemplificou. E a gente não entende isso. Jesus não veio para ter privilégios. Jesus, com toda a grandeza dele, filho desse pai, nosso irmão mais velho, ele não teve regalia nenhuma, sofreu e como sofreu, não pediu isenção de nada. E a gente quer ficar isento de dor, por exemplo. Deus se esqueceu de mim. A cruz do Calvário, continua Emmanuel, é símbolo vivo, é sacrifício. Jesus passou pelo sacrifício. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Eu quero ter a liberdade, eu tenho que me submeter àquilo que a espiritualidade está aí. Eu tenho que passar por aquilo que eu preciso passar. Aliás, eu tenho que passar por aquilo que eu plantei em épocas anteriores, mas quero fugir. Se tivesse um abaixo-assinado para sair fora do sofrimento, da dor, queria ser o primeiro a assinar. Continua Emmanuel: sem a compreensão de Jesus no íntimo, no coração, mas os atos de cada dia, aquilo que a gente faz no dia a dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. E Emmanuel encerra dizendo: não esqueça que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos. Umbral, a passagem, né? O batente. Então Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos, perguntando aos que entram: que buscais? O que a gente está buscando? E aí, encerramos, para não avançar na hora, encerramos falando de o maior divulgador da doutrina de Jesus, Paulo de Tarso. O maior. Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, era jovem,
ele tinha um futuro brilhante dentro do judaísmo, brilhante, seria famoso, seria rico, teria um poder fantástico. Entretanto, para quem leu há 2000 anos, teve a oportunidade de ler, ver a passagem, né, dele, o sofrimento, as dificuldades que ele teve, aquela coisa toda. E aí ele, que tinha tudo para ser rico, para ser famoso, poderoso, ele sai disso tudo e vai para as lutas humanas, o dia a dia, para a luta comum. Aliás, nem comum, a dele ainda foi caprichada ainda, foi muito mais complicada, para seguir incansavelmente os passos de Jesus. Mesmo com dificuldade, Saulo de Tarso ainda, poderoso, né? Sonhando alto, aquela coisa toda, ele diz a Jesus, quando o Espírito de Jesus se apresenta a ele no caminho que levava a Damasco, e Saulo, que ia perseguir em Damasco os cristãos, sobretudo aquele que fez a cabeça da sua noiva, Ananias, que era o sapateiro. Ele, de repente, ele se depara, Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, com a figura de Jesus. E aí Saulo simplesmente pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Ele não regateou. Ele poderia ter falado: ó, Jesus, está aparecendo aqui? Acho que você tem algum interesse no meu trabalho. Eu acho que eu sou muito bom. Você está me procurando. Mas de antemão já vou dizendo, hein? Trabalho só de segunda a sexta. Sábado e domingo eu quero livre. Vale refeição, transporte, férias uma vez por ano, 30 dias. Ele não perguntou nada disso. Senhor, o que queres que eu faça? Essa foi a pergunta de Saulo. Olha, aquele homem tão poderoso se entregando nas mãos de Jesus, de corpo e alma, não regateando nada, simplesmente se entrega. E aí ele sai renovado para uma caminhada longa e árdua, abrindo mão de todos os privilégios, regalias que ele teria, já estava tendo. Abre mão disso tudo e vai em frente. Será que Saulo de Tarso não enfrentou naquele momento um duelo terrível? Porque nós estamos falando de nós sermos discípulos, e para ser discípulo nós temos que estudar mais, ler mais, agir mais em conformidade com aquilo que Jesus nos prega. Portanto, para nós é um sacrifício, é uma luta, sem sombra de dúvida, né? No começo é até um sacrifício, mas depois a gente começa a encarar com tanta naturalidade que já não é mais sacrifício, é alegria, né? Mas Saulo, naquele instante, certamente ele encontrou um grande duelo dentro dele. É aquilo que acontece conosco, aquilo que desejamos ser frente àquilo que realmente somos. O que eu desejo ser? Estou vendo Jesus me passando o ensinamento. Isso vai pedir de mim um maior empenho, maior luta, maior dedicação. Vou ter que abrir mão de coisas que eu fazia e que não era tão perfeita, mas e agora? Será que esse duelo não existe entre aquilo que eu desejo ser e aquilo que eu realmente sou? É por isso que numa casa espírita temos os cursos, primeiro ano, cheio de gente. Começa o ano, muita gente. Meio do ano começa a minguar. Fim do ano, caiu bastante. Por quê? É isso. Um duelo entre o que deseja ser e o que realmente é. Porque no curso, por exemplo, a gente dá um exemplo, né? Só um exemplo. A pessoa que está ali começa a raciocinar as coisas de Jesus. E vamos imaginar que ela tem uma loja, venda tecidos. E o cliente vem comprar o tecido e dá 1 metro desse pano, desse tecido. Ele pega a trena, puxa 1 metro, pega a tesoura sem querer,
A tesoura vem um pouquinho para cá. Ele vende 1 metro, mas entrega só 90 centímetros. Sem querer. E aí? Ele começa a entender as coisas de uma forma diferente. E agora? Posso continuar fazendo isso? Olha a briga entre o que ele quer ser e aquilo que ele realmente é. Olha Saulo de Tarso. Então, naquele momento, para Saulo, essa questão, para ele, poderia servir como estímulo ou como desânimo. Por isso que Jesus diz, olha, Jesus é fantástico, né? A gente vai buscar, a gente só encontra ensinamento. Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Por quê? Arado foi feito para ir para frente. Se o arado viesse para trás, ele me cortava o pé. Então foi feito para ir para frente, para sulcar a terra, colocar a semente. Mas ele diz, se você põe a mão no arado, aí vamos ver o que é. É ir para frente, é seguir adiante, é preparar o caminho, é dar alimento para o outro, ensinamento. Ou seja, me modifiquei, eu quero ir para frente. Mas aí ele diz, se você põe a mão no arado e olha para trás, é porque você não se desligou do que você era. Eu quero ir para frente, quero fazer, puxa, mas lá era tão bom, e agora? O que eu faço? Então, olha, Jesus, onde vai parar, hein? Olha aqui. E aí nós vamos ver a transformação em Saulo, uma transformação que não pode mais parar, não dá para voltar atrás. Quando você descobre, não tem como voltar atrás. Eu não quero ver, mentira, já viu. Eu quero fugir, agora é um compromisso, porque você viu o que é certo, mas está desertando, fica à vontade, é livre-arbítrio, mas não vai ser bom, você está perdendo tempo, vai ter que retornar, vai fazer a lição. E aí o tempo também não importa. O que importa é o esforço nosso. Se vai demorar muito tempo, eu não tenho muita capacidade, vou demorar muito tempo, o importante é o esforço que eu estou fazendo. Isso é o que vale. E aí, todos nós, quando queremos ser realmente discípulos de Jesus, compreender, raciocinar, pensar, ler, viver, nós temos que fazer como Paulo fez. Se recolheu no deserto. Ele foi para o deserto de Dan, e ali ele ficou. Por quê? Porque era muita informação, ele queria digerir aquilo tudo, queria pensar, queria consolidar todo aquele ensinamento dentro de si, coisa que hoje em dia poucos fazem. Aí eu li, já entendi, já estou no céu. No céu nada, não entendeu nada até agora, não está praticando nada, como você está no céu, né? Saulo ou Paulo fez isso, recolhe-se no deserto para colocar dentro de si aqueles ensinamentos para que eles pudessem se consolidar de uma forma boa, né? Firme. Então, temos que ser como Saulo ou como Paulo, inspirados por Jesus. Nós precisamos sentir Jesus, nós temos que pensar Jesus, observar Jesus, ouvir Jesus, ser um pouquinho daquilo que a gente pode ser, um pouco de Jesus também, né? Somos tão pequenos, mas dá para a gente fazer muito mais do que estamos fazendo, dá para fazer muito melhor do que todos estamos fazendo. É só ter mais envolvimento, mais responsabilidade, mais decisão, mais certeza. Por quê? Porque a vida aqui é notícia em primeira mão para vocês. Vai chegar um dia em que todos teremos partido, todos vamos desencarnar. A vida é curta. Então, se eu não me preocupar em fazer o melhor enquanto estou aqui, como que eu vou buscar o melhor do outro lado? Se eu não preparei. Olha Jesus de novo, juntai os tesouros do céu. Por quê? Porque
a traça não corrói, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Junte os tesouros aqui que tem. É tudo ensinamento que a gente tem que parar, raciocinar, aprender e tentar fazer, sim, né? E aí, nós encerramos no umbral dos templos, né? Vamos entrar numa igreja, vamos entrar no centro espírita, vamos entrar na nossa própria casa, que não deixa de ser um templo. Vamos entrar no nosso coração, no nosso pensamento. É o mais lindo templo, está aqui dentro. Esse é o mais lindo templo, o coração. E aí, Jesus estaria ali. Que pergunta que ele faria? Nós vamos entrar no templo. Que buscais? Ele falando: meu amiguinho, você está lendo, você está vendo, o que você está buscando? E aí, eu vou lembrar do que São Paulo falou: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, mas o Cristo é que age em mim. E quando estivermos entrando na nossa casa, entrando numa casa espírita, entrando na nossa igreja católica, na nossa igreja evangélica, no nosso ambiente de trabalho, no ônibus, no mercado, não importa, tudo isso é tempo, se eu quiser fazer com que vire tempo. E aí, como se em todas essas situações, eu ao entrar, imaginasse Jesus ali no portão. Aí, o que você veio buscar? O que eu falaria? Jesus, já não sou mais eu quem vive, mas é você que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, porque é você que fala e age em mim. Como seria bom a gente fazer isso, né? Isso é voltar com as mãos um pouquinho mais cheias, tá? Então vamos pensar bem nisso. Queremos ser discípulos de Jesus? Trabalhar. Queremos ser discípulos de Jesus? O sangue de Jesus tem poder de sacrifício. E eu tenho poder? Tenho o poder de me sacrificar, mas um sacrifício tão bom, um sacrifício de estudar, compreender, sentir-se feliz, estar se modificando, estar convivendo com as pessoas. Como é bom a gente conseguir fazer isso. Então, para todos nós que queremos ser discípulos de Jesus, bom trabalho. Obrigado.